O horizonte da savana africana desperta sob a primeira luz do sol. O céu se pinta de tons dourados, alaranjados e vermelhos, como se o próprio fogo tivesse acendido no horizonte. O ar ainda fresco da madrugada começa a se transformar, carregando o cheiro da terra seca, da poeira e da vegetação que resiste ao calor. A paisagem é ampla, quase infinita, um oceano de relva dourada, pontilhado por árvores solitárias que se erguem como sentinelas silenciosas. A calmaria aparente esconde uma verdade maior. A savana nunca está realmente em repouso. Cada canto, cada movimento é parte de uma dança contínua da vida selvagem. Um bramido distante de elefante ecoa como um trovão grave, lembrando a força dos gigantes que habitam essas terras. Ao longe, aves coloridas cortam o céu, suas asas refletindo a luz nascente, enquanto as primeiras hienas começam a se mover, suas vozes estridentes rompendo o silêncio. E à medida que o sol se ergue, a calmaria começa a se desfazer. A relva se agita. O dia está apenas começando, e com ele surgem os primeiros sinais de movimento. O que parecia silêncio logo se revela em vozes, cores e sons. A savana desperta. O amanhecer na estação seca revela um cenário de contrastes intensos. O céu, ainda tingido de tons dourados, contrasta com a terra rachada e a vegetação rarefeita. A falta de chuvas torna a savana um lugar severo. O verde desaparece, dando lugar a tons marrons e dourados. Nesse ambiente hostil, cada espécie precisa se adaptar para sobreviver. Perto de uma poça d'água quase seca, um grupo de elefantes africanos surge lentamente. Com seus corpos colossais de até 6 toneladas, eles caminham em silêncio, apenas com o som abafado de suas patas sobre a poeira. As presas longas brilham sob a luz do sol nascente, e cada movimento carrega a imponência de uma verdadeira fortaleza viva. Eles percorrem quilômetros em busca de água, guiados pela memória das matriarcas, que conhecem cada trilha e cada nascente escondida. Sem a água, o equilíbrio da manada se desfaz, e sua jornada diária se torna um ato de sobrevivência. Não muito longe dali, as girafas começam seu dia. Podendo alcançar até 6 metros de altura, elas se alimentam das folhas das acácias. Os espinhos afiados dessas árvores não são um obstáculo para suas línguas longas e ásperas, que chegam a 50 centímetros. Cada movimento lento e gracioso contrasta com o ambiente árido ao redor. Seus olhos observam de cima o vasto horizonte, atentos a qualquer movimento que denuncie a aproximação de predadores. Mais abaixo, zebras se reúnem em grupos compactos. Seus corpos listrados, cada padrão único como uma impressão digital,
criam um efeito hipnótico quando se movem juntos, confundindo predadores. Medindo cerca de 2,5 metros de comprimento e pesando em torno de 300 quilos, esses animais são capazes de correr a até 65 quilômetros por hora quando ameaçados. Mas a estação seca não perdoa. Com menos pasto disponível, disputam cada pedaço de grama com gnus e antílopes. E é justamente entre os gnus que a tensão cresce. Milhares deles começam sua movimentação, marcando o início de uma das maiores migrações do planeta. Seus corpos robustos, de até 250 quilos, avançam em direção às áreas que ainda oferecem pastagem. O som das patas batendo no solo ressoa como trovões, anunciando que a savana está viva, mesmo em sua escassez. Mas cada deslocamento traz riscos. Leões, hienas e crocodilos sabem que essa movimentação em massa é uma oportunidade de caça sem igual. No alto, aves de rapina circulam, desenhando espirais perfeitas no céu. Os abutres, com sua visão aguçada, já pressentem as cenas de caça que estão por vir. Eles não caçam, mas são os primeiros a chegar quando a luta termina, garantindo que nada se desperdice na terra da sobrevivência. Logo, o calor do sol se tornará implacável e a busca pela água intensificará a disputa. E é nesse cenário de necessidade que os encontros mais perigosos acontecem. O sol sobe rápido sobre a savana e com ele vem o peso do calor. O ar fica denso, quase vibrante, e a relva seca se curva diante da brisa quente que sopra sem trégua. Ao redor, as sombras rareiam. A terra, já rachada, começa a exalar o cheiro forte de poeira e calor. É o coração da estação seca. E nesse momento do dia, todos os caminhos levam a um só destino: a água. As poças remanescentes se transformam em arenas de convivência forçada. Elefantes, zebras, gnus, girafas e antílopes compartilham o mesmo espaço. As fronteiras entre espécies desaparecem diante da necessidade vital. Mas essa proximidade cria uma tensão quase palpável. Cada animal bebe com cautela, os músculos sempre prontos para reagir, porque onde há água, há também perigo. À sombra de uma acácia, leões esperam. O calor do meio-dia os deixa imóveis, corpos pesados, estendidos na relva amarelada. Mas seus olhos permanecem atentos, semicerrados, observando cada movimento. Um leão adulto pode chegar a 250 quilos e atingir 80 quilômetros por hora em curtas distâncias. Eles não têm pressa. Sabem que a sede e o cansaço enfraquecem suas presas, tornando-as vulneráveis. Aqui, o tempo é o maior aliado do predador. A tensão cresce ainda mais quando um grupo de búfalos se aproxima. Com quase 900 quilos, chifres curvados e temperamento imprevisível, eles formam uma muralha de músculos que ninguém ousa desafiar facilmente. Leões esperam, hienas rondam, mas sabem que um ataque mal calculado contra um búfalo pode ser fatal. O olhar do rebanho é duro, desafiador. Eles bebem em silêncio, mas sempre de frente, nunca entregando as costas para o perigo.
No ar, um grito agudo ecoa. É a águia marcial, uma das maiores aves de rapina da África. Com asas que podem chegar a 2,6 metros de envergadura, ela sobrevoa os bandos atentos, buscando presas menores, lebres, mangustos ou até filhotes distraídos. Cada mergulho é rápido, um raio cortando o céu azul implacável. E enquanto a vida se concentra em torno da água, uma cena se prepara em silêncio. Na beira da poça, o reflexo suave da superfície esconde um caçador invisível. Sob a linha d'água, olhos quase imóveis aguardam. O crocodilo do Nilo, com seus mais de 5 metros de comprimento e uma mordida capaz de esmagar ossos, não precisa correr. Ele espera. Cada passo descuidado de um animal que se inclina para beber pode ser o último. À medida que o sol começa a descer no horizonte, a savana se transforma. A luz intensa do meio-dia dá lugar a um dourado suave, pintando as árvores solitárias com tons de fogo. O calor extremo diminui e com ele surge um novo ritmo. A atmosfera parece prender a respiração. O silêncio da tarde anuncia que algo está prestes a acontecer. Os herbívoros se movimentam em grupos mais compactos. Zebras e gnus, lado a lado, avançam pelo campo aberto em busca de pasto fresco. O ar vibra com o som de centenas de cascos batendo contra a terra dura. As girafas, mais calmas, permanecem ao longe, arrancando folhas das copas das acácias, enquanto os filhotes brincam sob a vigilância atenta das mães. Mas por trás dessa calmaria aparente, há olhos ocultos observando cada movimento. O crepúsculo é o momento perfeito para os caçadores da savana. Silhuetas felinas começam a se erguer. As leoas, verdadeiras arquitetas da caça, se espalham em semicírculo, aproveitando a queda da luz para se aproximar sem serem notadas. Cada passo é lento, calculado, silencioso. Os músculos contraídos, prontos para a explosão. Ao longe, hienas rondam em bandos. Seus olhos brilham, atentos às oportunidades que podem surgir. Elas não têm a força de um leão nem a velocidade de um guepardo, mas contam com a resistência e a astúcia. Um bando de hienas pode correr por longas distâncias até que a presa esteja exausta. Suas vozes estridentes ecoam pelo ar, um som que carrega a promessa de caos. Entre os caçadores, um personagem se destaca pela elegância e precisão: o leopardo. Solitário, silencioso, ele se movimenta pelas árvores e pela mata alta. Com até 90 quilos de músculos ágeis e uma força capaz de carregar presas 3 vezes maiores que ele até os galhos, o leopardo é um mestre da emboscada. Seus olhos brilham em amarelo, refletindo os últimos raios do sol. Ele não precisa de companhia. Sua caça é individual, rápida e quase sempre mortal. E então, como um sopro repentino, a ação acontece. Um disparo na relva. O guepardo, o mais veloz da savana, irrompe com uma explosão de energia. Seu corpo aerodinâmico de 60 quilos dispara a quase 100 km por hora em poucos segundos. A perseguição é curta, violenta e intensa. Um pequeno antílope tenta escapar, saltando em zigue-zague, mas a velocidade do predador é implacável. Em segundos, a corrida chega ao fim. O silêncio da espera é quebrado por uma cena de vida e morte. E
E é quando o sol desaparece por completo que o espetáculo muda mais uma vez. Porque na savana, a verdadeira face da noite ainda está por vir. A noite cai e a savana se transforma em território de sombras e mistério. O calor do dia se dissipa, dando lugar ao frio suave da madrugada. No céu, estrelas e lua iluminam discretamente o campo aberto. Os sons mudam. Rugidos de leões ecoam como trovões distantes, marcando território. Hienas rondam em bandos, suas risadas macabras cortando a escuridão. O leopardo, solitário e furtivo, avança silencioso, aproveitando-se da penumbra para atacar presas desatentas. Enquanto isso, pequenos caçadores ganham espaço. Cervais e corujas se movem com precisão, caçando roedores e insetos. Nos rios, crocodilos esperam quietos, invisíveis, prontos para surpreender quem ousa se aproximar. E quando a madrugada se aproxima, trazendo a primeira luz do novo dia, a savana se prepara para outra transformação. O ciclo da vida nunca para, e com o nascer do sol tudo começará novamente. As primeiras nuvens escuras surgem no horizonte, anunciando uma mudança dramática. O vento sopra diferente, trazendo consigo o cheiro fresco da água que se aproxima. Depois de meses de seca implacável, o céu finalmente se abre. Raios cortam a vastidão dourada e um trovão profundo ecoa pela savana. A chuva chega. Gotas pesadas caem sobre a terra rachada, levantando o aroma adocicado do solo molhado. Em minutos, o pó que cobria a paisagem é lavado. O chão seco absorve a água com avidez, e o que antes parecia um deserto dourado começa a se tingir de verde. A transformação é quase imediata, como se a savana tivesse renascido diante dos olhos. Os rios, até então reduzidos a filetes tímidos, voltam a correr com força. Pequenas poças se transformam em lagos temporários, atraindo vida por todos os lados. O som da água corrente se mistura ao canto das aves que celebram o retorno da abundância. As acácias florescem, espalhando cores vivas em meio ao cenário que, dias antes, parecia condenado pela seca. Com a chuva surgem também novos atores. Nuvens de insetos emergem do solo úmido, e com eles, um banquete para aves e pequenos predadores. Os sapos, escondidos sob a terra durante a estiagem, retornam em coros estrondosos, preenchendo a noite com seus chamados. É um renascimento em escala monumental. Os grandes herbívoros respondem imediatamente à mudança. Zebras e gnus encontram pasto abundante e retomam seus movimentos migratórios, guiados pelo frescor do verde recém-nascido. A grande migração se intensifica. Milhares de corpos avançam em ondas vivas pelo horizonte, transformando a paisagem em uma marcha incessante. É uma corrida pela sobrevivência, mas também um espetáculo de vida coletiva, uma coreografia natural que se repete ano após ano. No coração dessa transformação surge a promessa de continuidade. Muitas espécies escolhem a estação das chuvas para a reprodução. Os filhotes encontram um ambiente mais seguro, com alimento disponível e água em abundância. Girafas dão à luz.
As mães formam verdadeiras guardiãs coletivas, protegendo os recém-nascidos contra predadores atentos. Entre os gnu-us, centenas de filhotes nascem quase ao mesmo tempo, um fenômeno conhecido como sincronização de partos, estratégia que confunde caçadores e aumenta as chances de sobrevivência. E enquanto o verde se espalha, um novo ciclo se inicia, um ciclo que trará novamente a calmaria, a luta, a fome e a esperança. Porque a savana nunca para, ela respira, pulsa e renasce, sempre. A chuva não apenas renova a savana, ela desperta um dos maiores espetáculos naturais do planeta: a grande migração. Milhões de gnus, acompanhados por zebras e gazelas, iniciam uma jornada monumental que cobre milhares de quilômetros em busca dos melhores pastos. É um mar de vida em movimento, um tapete vivo que avança pelo horizonte, guiado pela promessa de alimento e água. O som da migração é inconfundível. O trotar incessante de cascos contra o solo ecoa como tambores tribais, reverberando por toda a planície. Poeira se ergue no ar, misturando-se ao cheiro forte de suor e terra molhada. Os bandos se movem como uma única entidade, coordenados por um instinto ancestral que atravessa gerações. Os gnus, protagonistas desse espetáculo, são animais robustos, pesando em média 250 quilos, com chifres curvados e corpos adaptados à resistência. Eles não são rápidos como antílopes, nem fortes como búfalos, mas sua força está no número. São milhões, e juntos formam uma onda impossível de ignorar. Ao lado deles, zebras e gazelas se aproveitam da mesma estratégia, protegendo-se pela união. Mas cada passo da migração é acompanhado por risco. Os predadores conhecem bem essa dança cíclica. Leões emboscam os grupos menores, aproveitando o caos para isolar os mais jovens. Hienas seguem os rebanhos de perto, perseguindo os que ficam para trás. Leopardos, astutos, atacam na sombra, escolhendo presas descuidadas. E então chega o momento mais dramático: a travessia dos rios. Diante da correnteza, os animais hesitam. O rio é tanto barreira quanto armadilha. Crocodilos do Nilo, com mais de 5 metros de comprimento e mandíbulas capazes de exercer 2 toneladas de pressão, aguardam silenciosos sob a superfície. Para eles, a migração é um banquete anunciado. Quando o primeiro gnu se lança à água, a massa o segue em desespero. A travessia se torna uma cena de caos. Corpos se chocam, patas se debatem e a corrente arrasta os mais fracos. Cada mergulho na água carrega suspense. Cada respingo pode significar o ataque de um predador invisível. Ainda assim, a vida insiste. Milhares atravessam com sucesso e do outro lado, um novo pasto os espera. O ciclo continua, essa marcha incessante, que pode ultrapassar 800 quilômetros ao longo do ano, garante a sobrevivência de espécies inteiras. A grande migração é mais do que um deslocamento. É a própria savana em movimento. É o coração deste ecossistema batendo com força, ano após ano, numa coreografia marcada por vida, morte, esperança e renascimento. Enquanto milhões de gnus, zebras e gazelas atravessam a savana em busca de novos pastos, outros animais permanecem. Eles não seguem a onda da migração. Seu território é fixo, enraizado em tradições e instintos que os prendem a certas áreas. São os senhores da resistência,
adaptados para enfrentar tanto a abundância das chuvas quanto a severidade da seca. Entre eles, destacam-se os elefantes. Gigantes de até 6 toneladas e 4 metros de altura, são verdadeiros arquitetos da savana. Suas presas longas e poderosas não servem apenas como armas de defesa, mas também como ferramentas para derrubar árvores em busca de casca e folhas escondidas. Quando a seca castiga e os rios desaparecem, os elefantes cavam o solo seco com suas patas e presas, revelando reservatórios subterrâneos de água. Esses poços improvisados não salvam apenas a manada, mas também outras espécies que dependem dessa engenhosidade. São, em muitos sentidos, os guardiões da vida em tempos difíceis. Os rinocerontes também resistem. Com seus corpos maciços, que podem pesar mais de 2 toneladas, e chifres que chegam a 1,5 metro de comprimento, são presenças imponentes. Solitários e temperamentais, defendem seu território com agressividade. Apesar do tamanho, sua visão é limitada, mas o olfato e a audição compensam, tornando-os sempre atentos. Na savana, poucos ousam desafiar um rinoceronte adulto. E mesmo quando a seca aperta, eles permanecem buscando refúgio nas áreas mais densas de vegetação. Já os predadores territoriais, como os leões, mostram outro tipo de resistência. Os leões são donos de áreas fixas, que marcam com rugidos e odores. Um macho adulto, com sua juba espessa que pode chegar a 40 centímetros de comprimento, representa poder e domínio. O rugido que ecoa pela noite serve como aviso. Aquele território tem dono. Abandonar o espaço significaria abrir mão de presas e da sobrevivência do grupo. O leopardo segue a mesma lógica. Embora solitário, também mantém territórios definidos. Suas marcas nas árvores feitas com garras afiadas e o cheiro deixado na relva são sinais claros de posse. Ele não acompanha a migração, prefere esperar. Para esse caçador furtivo, a abundância passageira não é essencial. Ele vive da oportunidade, de ataques precisos, silenciosos e da habilidade de carregar suas presas até as copas das árvores, longe de competidores famintos. Mas permanecer também significa enfrentar desafios. Quando a migração se afasta, os recursos diminuem, a escassez se instala e cada presa se torna mais valiosa. A competição entre predadores aumenta. Conflitos sangrentos entre hienas e leões se intensificam. Búfalos e rinocerontes, sempre em alerta, tornam-se ainda mais agressivos diante da pressão crescente. E quando os ventos mudam novamente, trazendo o retorno da seca, esses mesmos sobreviventes enfrentarão mais uma vez a face mais cruel da natureza. Porque na savana, o ciclo nunca para, e quem fica, aprende a suportar. Na savana, os ciclos de seca e chuva não são apenas mudanças climáticas. Eles são o compasso que dita a vida, morte e renascimento. Cada animal, pequeno ou gigante, ajusta seu comportamento a esse ritmo natural, em uma dança onde sobrevivência e instinto caminham lado a lado. Quando as chuvas cessam e a terra se torna dura, os javalis africanos surgem como exemplos de adaptação engenhosa. Com seus corpos compactos, de até 100 quilos, presas curvadas e focinhos fortes, eles cavam a terra seca em busca de raízes e tubérculos escondidos. Durante o dia, aproveitam as tocas abandonadas de outros animais para se abrigar do calor, saindo apenas nas primeiras horas da manhã
ou ao entardecer. Mesmo em tempos difíceis, sua habilidade em encontrar alimento invisível aos olhos comuns os mantém em movimento. Na mesma paisagem árida, os suricatos vivem em bandos organizados. Pequenos, pesando pouco mais de 700 gramas, compensam o tamanho reduzido com inteligência coletiva. Um sempre vigia de pé, apoiado nas patas traseiras, observando a relva em busca de predadores, enquanto os outros caçam insetos, lagartos e pequenos roedores. Sua vida em comunidade é tão forte que cada filhote pode ser cuidado por membros que não são seus pais, mostrando que, mesmo em um lugar marcado pela luta, há espaço para a cooperação. Com a chegada da abundância das chuvas, outros protagonistas entram em cena. Os hipopótamos, gigantes de até 4 toneladas, emergem das águas turvas que se formam nos rios e lagos. Apesar de sua aparência calma, eles são extremamente territoriais. Suas bocas, capazes de abrir em ângulos de 150 graus, revelam presas que podem medir meio metro, armas mortais em disputas. Passam o dia submersos, protegendo-se do sol e refrescando suas peles, mas à noite caminham quilômetros em busca de pasto fresco. No ar, a transformação também é evidente. Bandos de flamingos chegam em explosões de cor. Suas penas rosadas, tingidas por pigmentos da alimentação rica em algas e crustáceos, criam um espetáculo vivo sobre as águas recém-formadas. Em enormes colônias, milhares se reúnem, transformando lagos em verdadeiros mares cor-de-rosa. Para se alimentar, mergulham o bico curvado, filtrando a água com movimentos delicados que escondem uma eficiência impressionante. Outro habitante que ganha destaque com as chuvas é o cão selvagem africano. Caçador implacável, vive em bandos organizados que podem chegar a 30 indivíduos. Diferente dos grandes felinos, sua força está no trabalho em equipe. Eles perseguem suas presas por longas distâncias, coordenados por sinais quase imperceptíveis. Com corpos leves de cerca de 30 quilos e pernas esguias, são capazes de manter velocidades constantes até que a presa caia de exaustão. Sua taxa de sucesso é uma das mais altas entre os predadores da savana. E enquanto herbívoros, carnívoros e aves moldam seus hábitos às mudanças da terra, os insetos também desempenham um papel essencial. Termiteiros gigantes surgem como fortalezas, algumas com mais de 2 metros de altura, abrigando colônias que trabalham incessantemente. Esses pequenos engenheiros movimentam toneladas de solo por ano, reciclando nutrientes e fertilizando a terra. E nesse palco em constante transformação, ainda há mistérios escondidos, criaturas discretas, noturnas ou raramente vistas, que desempenham papéis invisíveis, mas fundamentais. A savana não pertence apenas aos gigantes visíveis. Há um mundo secreto que desperta quando ninguém está olhando. Quando a escuridão envolve a savana e os holofotes da natureza parecem se apagar, um mundo mais discreto desperta. Não são os rugidos ou as corridas épicas que dominam a cena, mas sim a vida silenciosa dos pequenos habitantes. Os répteis se movem quase invisíveis pelo solo quente que ainda guarda o calor do dia. Serpentes, camaleões e lagartos caçam presas diminutas, mantendo o equilíbrio do ecossistema de forma quase imperceptível.
Entre as sombras, surgem os pequenos roedores e mamíferos noturnos. Rápidos e esquivos, deixam tocas apenas por instantes, alimentando-se de sementes e insetos antes de desaparecerem novamente. Para eles, cada saída é um risco calculado, e cada passo pode significar sobrevivência ou fim. Os insetos, em número incontável, completam essa rede silenciosa. Cupins e formigas movimentam a terra, besouros se espalham pela vegetação úmida, e vagalumes iluminam a noite com seus sinais cintilantes. É um espetáculo menor em escala, mas grandioso em importância. Esses seres, quase invisíveis aos olhos humanos, são a base silenciosa que sustenta a vida maior. Sem eles, a savana não respiraria, não floresceria. São os guardiões invisíveis do equilíbrio, parte essencial dessa engrenagem selvagem. E assim, mesmo nas horas em que o silêncio domina, a savana nunca dorme. Sempre há vida pulsando, mesmo que escondida nos cantos mais discretos do ecossistema. O sol nasce mais uma vez e a savana retoma seu ciclo. Aqui, nada para. A vida e a morte se encontram todos os dias em um equilíbrio delicado que mantém tudo em movimento. Dos gigantes como elefantes e rinocerontes até os pequenos insetos quase invisíveis, cada ser tem um papel vital. A savana é um sistema de contrastes, seca e chuva, calma e ação, abundância e escassez, onde tudo se conecta. É esse equilíbrio frágil que torna a savana africana tão fascinante. Um espetáculo contínuo que revela a força da natureza e sua capacidade de sempre recomeçar.